Recebam também saudações. Nós estivemos ali numa reunião de trabalho com os líderes da Albânia, Itália, Grécia, França, Espanha, Portugal. Faltou Malta apenas, mas foi um bom tempo que estivemos ali de falar da obra de Deus, de estratégias, de comunhão. E graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor está a fazer na nossa Europa, apesar da guerra e das dificuldades, como os irmãos sabem que está a acontecer ali na Ucrânia, mas também é verdade que o povo de Deus está agarrado ao Senhor e está a depositar a sua fé e a sua confiança em Deus. Então, irmãos, continuemos neste propósito. E também para mim foi uma alegria muito grande por visitar lugares onde o apóstolo São Paulo esteve. Então isto ajudou-me também a entender melhor aquilo que tantos anos tenho lido na Bíblia, especialmente o livro dos Atos e as cartas, porque a realidade é tremenda. E daí nasceu o tema da pregação desta manhã. Deus, o Deus que se dá a conhecer. O Deus que se dá a conhecer. Uma das coisas que encontramos lá, portanto, em Atenas, é muitos monumentos a vários deuses. E talvez é a cidade que mais monumentos tem, portanto, e santuários a tantos deuses, sendo o maior o Zeus, que é o deus por excelência da Grécia, com colunas tremendas, a uma altura impressionante, e sobretudo o Partenon lá em cima, mostrando que as divindades estão ali a dominar todas as coisas. Mas o interessante é que o nosso Deus está por cima de todas essas coisas, amém? Enquanto eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, deuses para cada situação, deuses para cada ocasião, nós temos um só Deus, e a esse adoramos, e a esse oramos, e a esse nos prostramos, reconhecendo a nossa pequenez e a sua grandeza. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15. Atos 17, 15. E diz assim a bendita palavra do Senhor. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Eu vou parar agora. Como eu já disse, Atenas, uma cidade tremenda, hoje tem quase 4 milhões de pessoas, só a cidade, não é a zona toda, só a cidade. Metade da população da Grécia está em Atenas, os irmãos imaginem-se. Portanto, o mar de casas, o mar de pessoas é algo impressionante. Naquele tempo já era uma grande cidade, onde, como eu já disse, os templos estavam por toda a parte, para o povo adorar os diferentes deuses em quem acreditavam. E Paulo, ao chegar àquela cidade, é interessante que isto não acontece noutras passagens da Escritura, mas diz que aqui em Atenas o seu espírito se comovia. É interessante que nós na Bíblia vemos que Jesus se comoveu algumas vezes, e algumas delas foi por ver a incredulidade do povo. E não há coisa pior que a incredulidade. Incredulidade é aquele que não crê, aquele que não acredita, aquele que não quer saber de nada, é considerado um incrédulo. Mas também há o que diz aqui o supersticioso. Aquele que tem medo de certas coisas por causa da superstição. Superstição é crendice.
crendices que se inventam no meio dos povos e que de alguma maneira escravizam as pessoas. Portugal é um país onde, infelizmente, também isto existe. E ainda ontem estava a cumprimentar alguém, fomos reinaugurar uma casa de oração perto de Arraiolos, e íamos a cumprimentar e alguém cruzou a mão e depois, mas para nós não há problema. Porquê? Porque na sociedade as pessoas não podem cruzar as mãos, porque isso é superstição. E é interessante que há religiões que têm muitas superstições, mas eu quero vos dizer que o cristianismo não tem superstições. O verdadeiro cristianismo não tem superstições, porque não há nada que nos possa atingir, porque o sangue de Jesus Cristo está sobre a tua e a minha vida. Então não temos que ter medo do gato preto, nem do espelho, nem de tanta coisa que há por aí. Alguns, quando saem à rua, têm que sair com o pé direito, porque se saírem com o pé esquerdo já o dia vai mal, pensam eles. Isso é mentira, não acreditem em nada disso, está bem? O crente não vive de acordo com as superstições, mas vive de acordo com a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso mapa, é o nosso guia. Nós precisamos da paz do Senhor que excede todo o entendimento. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ao ver aqueles templos, ao ver aquelas crendices, ao ver aquelas superstições, doeu-lhe no coração. Irmãos, nós temos que sentir, e eu quero vos dizer que nós vivemos num país onde há muita crendice também. Uma das coisas que a mim mais me dói em Portugal é ver pessoas que se dizem seguidores de Deus acreditarem nas superstições e nas crendices dos homens e serem escravos dessas crendices. Ainda bem que o Senhor nos libertou. Quem é livre destas coisas? Olha, eu sou livre. Cristo tirou-me de toda a superstição e eu não tenho medo, porque a minha vida e a tua vida estão nas mãos do Senhor. Aleluia. Então diz que o Espírito se comovia em si mesmo, ou seja, era algo pessoal, algo íntimo, algo que estava a acontecer com ele. Irmãos, se nós não conseguimos sentir a necessidade dos outros, alguma coisa está mal em nós. A Bíblia diz chorar com os que choram, alegrar-nos com os que se alegram. Nós, os cristãos, devemos ser solidários, pessoas prontas e dispostas a orar uns pelos outros, a chorar com os necessitados, a consolar os aflitos e a sermos em todas as áreas solidários uns para com os outros. Aleluia. Diz então, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Oh, irmãos, não era uma cidade que adorava o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Criador do homem e da mulher à sua imagem e semelhança. Não era nada disto. Era alguém que acreditava em pseudodeuses, que era uma mistura de homens com deuses. E eu não sei quantos de vocês já estudaram a mitologia greco-romana, e uma das coisas que mais me impressiona é ver como as pessoas no momento confiavam numa divindade, mas quando a sua cidade perdia a guerra, já deitavam fora essa divindade, traziam outra divindade, e assim sucedia, porque não podiam confiar totalmente naquilo que eles pensavam que era uma divindade, que não era, porque era fruto da imaginação. Porque há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém. O resto tem a ver com a mente do homem. O homem tem feito deuses para si. Todos os dias os homens inventam novos deuses, novas religiões, novas soluções, novas filosofias, porque o homem em si mesmo não quer no seu orgulho reconhecer que há um só Deus, Criador dos céus e da terra. Muitos homens, inclusive, chegam ao ponto de pensar que são deuses. Vejam lá
o que está a acontecer agora mesmo com Putin. Putin acha-se que é um Deus. Ele acha-se que é o maior, que tem o direito de fazer o que ele quer, de dizer o que ele quer, até que Deus diga chega. Porque quando Deus disser chega, parou mesmo. Mas sabe, a Bíblia diz que Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. E foi Jesus quem disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Não supersticiosos, não escravos, mas livres. E uma coisa que eu vos quero dizer nesta manhã é que em Cristo nós somos livres. A maior liberdade não consiste em estar na rua ou fechado numa prisão, preso. A maior liberdade é a liberdade espiritual. Eu sentir-me dentro, sou livre. E eu sou livre para expressar nesta manhã, e tu és livre também para expressar a tua gratidão a Deus, ao nosso Deus. Aleluia. Diz: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em ti eu sou livre. Então nós tínhamos, como eu já disse, vários templos, no qual também havia o templo da deusa Atena, Artemisa, o Zeus, Apolo, aqueles deuses todos que ainda hoje existem, estes lugares ali. Mas Paulo, quando chegou àquela cidade de Atenas, Paulo tinha uma estratégia. A estratégia de Paulo é sempre que houvesse uma sinagoga, esse era o lugar onde ele primeiramente ia. E alguns podem perguntar porquê? É fácil, ele era judeu. A sinagoga era a casa de oração dos judeus. A sinagoga era o lugar onde se liam as escrituras. A sinagoga era o lugar também onde se discutiam as escrituras. E a sinagoga, em princípio, as pessoas todas que estavam lá apenas acreditavam num Deus. Portanto, monoteístas, um só Deus. Então, Paulo, primeiramente, tinha uma estratégia. E a estratégia era que essas pessoas conhecessem Jesus Cristo. Porquê? Porque a maioria dos judeus ainda não acreditavam que o Messias tivesse vindo ao mundo. Ainda hoje muitos judeus ortodoxos não acreditam que Jesus, o Messias, já veio. E ainda hoje estão à espera do Messias. Mas o Messias já veio. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, ou seja, veio para os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. E eu creio no nome do Senhor. Quantos creem no nome do Senhor nesta manhã? Aleluia! Porque aquele que crê será salvo. Aleluia! Foi isto que nos fez diferentes. Um dia nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a partir desse dia fomos salvos não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, não por termos mais ou menos educação, ou mais ou menos dinheiro, ou por ser desta ou daquela raça, mas somos salvos pela misericórdia de Deus. Aleluia! E é por isso que Paulo diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Aleluia! A graça salvífica de Deus, gratuitamente Deus deu, ofereceu salvação a todos os homens e em todo lugar. É por isso que ainda hoje tu podes ser salvo, se tu efetivamente aceitas a graça que Jesus te oferece, que é a salvação da tua alma e o perdão dos teus pecados. Então Paulo, além de convencer e mostrar pelas Escrituras, note bem, pelas Escrituras, que o Messias já tinha vindo, ele também nas praças pregava o Evangelho. Claro que a metodologia que Paulo utilizava na praça para os gregos não era a mesma que ele utilizava dentro da sinagoga. Porquê? Porque os gregos acreditavam em vários deuses. Tinham um Deus para cada situação, tinham um Deus para cada ocasião.
Mas os judeus não. Os judeus acreditavam no Deus Criador dos céus e da terra. Agora, diz assim: e todos os dias na praça, com aqueles que vinham, ele pregava o Evangelho. Irmãos, nós temos que estar dispostos a falar a todas as pessoas do amor de Deus, não da religião, do amor de Deus. As pessoas necessitam conhecer o grande amor de Deus. As pessoas necessitam de saber que, afinal de contas, Deus dá-se a conhecer. E Deus deu-se a conhecer através do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Deus sempre esteve interessado em que o homem o conhecera. Mas desde o princípio da criação, logo mais o homem começou a buscar soluções próprias. A primeira foi a chamada construção da Torre de Babel. O homem pensava que através da sua sabedoria, através da sua ciência, através do seu ser, podia alcançar o alto céu. E começou a construir uma grande torre. Até que veio a confusão das línguas e eles deixaram de se entender e de compreender, e Deus desta forma está mostrando-lhes a eles que não é o que eles querem, não é aquilo que eles pensam, porque o único que tem todo o poder é Deus. Mais ninguém tem todo o poder. E eu louvo a Deus, porque só Ele tem todo o poder. Os irmãos, imaginem se mais alguém tivesse o poder que Ele tem, como é que seria este mundo? Desgraçado totalmente. Mesmo assim, Deus permite coisas que acontecem, que nós até não entendemos muitas vezes, mas Deus nunca disse que nós iríamos entender todas as coisas. Os próprios apóstolos, eles falam de pontos difíceis de entender, de compreender. E eu costumo dizer isto: aquilo que eu preciso para ser salvo está na Bíblia. Tudo o que eu preciso para ser salvo está na Bíblia. O que não está lá, que eu não sei, não me faz falta naquele sentido para a minha salvação, para a vossa salvação. Estão a entender? Ou seja, um dia vamos saber. Claro que eu, como ser humano, gosto de saber todas as coisas. Vocês também. É por isso que muitas pessoas, se há um segredo, enquanto não o descobrirem, é verdade ou não é? O segredo, não, a descobrir o segredo, a ver se, e sempre ao último segredo, não é? É como outro, então já sabes a última ainda não saiu, não é? Porque com o ser humano pode sair sempre qualquer coisa. Ainda hoje vão sair muitas coisas, ainda hoje vamos ver muitas coisas que algumas nem sequer sabemos que existem. Eu uma vez vi um cão a conduzir um carro, um pastor alemão, e eu disse: epá, já vi tudo, mas é mentira. Ainda estou a ver coisas que não vi. Nós sempre pensamos, não é? Se já aconteceu isto, já não vai acontecer mais nada. Não, espero lá que vai acontecer ainda. Mas uma coisa é certa: Deus está no controle de todas as coisas. Então, e diz: e alguns dos filósofos, como vocês sabem, Atenas é o berço da filosofia. Filosofia, uma palavra composta, Sofia, conhecimento, amor amor ao conhecimento. E eu pessoalmente não tenho nada contra o facto das pessoas quererem saber e conhecer. Está bem. Aliás, nós, uma das coisas que ensinamos nas nossas igrejas é que as pessoas devem ler, saber, e ninguém deve ter uma lavagem ao cérebro. Isto é um princípio nosso. Aliás, eu quero vos dizer que nós lutamos através dos séculos, quando a Bíblia não podia estar nas mãos das pessoas. Inclusive aqui em Portugal, quem tinha uma Bíblia era queimado juntamente com a Bíblia, durante muitos anos no tempo da Inquisição. Podem ir à história e verificar isso mesmo. As Bíblias não podiam estar nas mãos do povo. E uma das coisas que a Reforma Protestante fez foi, primeiro, traduzir a Bíblia para a linguagem vernácula, para a linguagem de cada um de nós. E eu agradeço a Deus por João Ferreira de Almeida. Penso que a maioria das Bíblias que estão nas vossas mãos foram traduzidas por João Ferreira de Almeida, um português ali do Distrito da Guarda, que muito jovem saiu de Portugal, e a Bíblia que temos hoje, e eu lamento que só existe, que eu saiba, 2 monumentos a João Ferreira de Almeida, um em Torre Tavares, lá, portanto, no Distrito da Guarda,
e parece que ali na zona de Sintra também há um pequeno monumento a João Ferreira de Almeida. E João Ferreira de Almeida, sem dúvida, para nós portugueses, é, digamos assim, a versão mais lida mundialmente em português é a versão de João Ferreira de Almeida, com muitos milhões. Portanto, e eu dou graças a Deus porque este homem não o puderam queimar, tentaram queimá-lo, e queimaram-no em estátua. Isso era normal, quando não apanhavam a pessoa faziam assim uma estátua, umas fios, e queimavam, ficavam todos contentes, mas a ele não o queimaram. Amém. Então nós somos privilegiados, mas nós somos contra a ignorância. Não ouvi um amém. Nós, os crentes em Cristo, os cristãos verdadeiros, somos contra a ignorância, porque nós queremos que cada crente saiba aquilo que acredita. Não gostamos de papagaios. Sabe o que é um papagaio? Eu fico tão chocado quando vejo criancinhas de gravata a bater de porta e parecem papagaios. Pá, as crianças têm tempo de crescer, não precisam de ser papagaios, está bem? Em todos os lados há fanáticos. Nós somos contra o fanatismo, porque nós acreditamos numa liberdade. Amém? Claro que é uma liberdade na qual coloca Deus no centro de todas as coisas, porque, como diz a Bíblia, que diz o nécio no seu coração não há Deus, e nós não somos nécios, somos sábios, e como tal Deus está no centro de todas as coisas. Agora, a Grécia, especialmente Atenas, tinha várias escolas filosóficas, e havia dois grupos naquele tempo, os estoicos e os epicureus. Assim, são nomes assim um pouco raros, não é? E o pior para eles, daquilo que Paulo dizia, é que Paulo anunciava a Jesus e a ressurreição. Não entrava na mente daquela gente que Jesus tivesse morrido e ressuscitado. Mas sabe que a nossa base, a base do cristianismo, está precisamente na ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã, a nossa pregação era vã, nós éramos falsas testemunhas, não estaríamos aqui a fazer nada, estaríamos aqui a perder o nosso tempo, mas porque Jesus ressuscitou e está aqui vivo, em espírito e em verdade, nós estamos aqui. Aleluia! E queremos dar-lhe culto a Ele. Então, esta gente não gostava que se lhes falasse da ressurreição. E reuniram-se no Areópago, que era como o lugar onde o conselho se reunia, e Paulo, de alguma maneira, vai a esse Supremo Tribunal falar daquilo que ele acreditava. Primeiro, os epicureus, eles diziam que o máximo na vida era o prazer. A vida resumia-se a uma coisa: quanto mais prazer eu tenha, melhor estou. E esquecem-se que o prazer é algo momentâneo. Qualquer prazer passa. É efêmero. Não tem sequência. Não tem futuro. Prazer é algo momentâneo. Mas a felicidade em Deus é algo definitivo. A paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento e toda a compreensão é algo que está em nós. Mesmo quando estamos a passar pelo vale da sombra da morte, a paz de Deus permanece no nosso coração. Amém? Então não tem a ver com o dia que hoje está a chover. Como já está a chover, já não tenho paz. Estou triste. Dia tão feiozinho. Coisa mais triste. Não. A Bíblia diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Aleluia. Independentemente da morte, independentemente das lutas, das provas, das tribulações, a minha obrigação é eu saber que a salvação foi-me oferecida por Deus e eu devo me regozijar nessa salvação que o Senhor nos ofereceu. Amém? Meu irmão, mesmo quando estejas numa situação difícil, lembra-te, se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será conosco? Deus está contigo? Deus está ao teu lado? Deus está da tua parte? Não temas, filho meu, filha minha, não temas, diz o Senhor. Não tenhas medo, porque maior é aquele que está conosco que aquele que está no mundo. Amém? Deus é maior. Então, quando tu estejas a passar, como diz lá o Salmo 23,
pelo vale da sombra da morte, não temas mal algum, porque o Senhor está contigo. O Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na angústia. Ele é, não será, Ele é agora, Ele será amanhã, mas Ele é já hoje, neste momento. E se tu estás a passar por alguma dificuldade na tua vida, eu quero dizer-te que Ele está aqui para consolar o teu coração. Ele está aqui para transformar a tua tristeza em alegria. Ele está aqui para tirar tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento com Ele e dar-te a paz que o mundo não pode dar, que o mundo não pode obter, mas Ele mesmo dá-te. Ele disse: a minha paz vos dou, e Ele dá a sua paz a cada vida, a cada coração, a cada alma, porque a paz vem de Deus. Por isso Ele é chamado e conhecido como o príncipe da paz. Aleluia! E a paz de Deus ultrapassa tudo e todos, porque ela é real, ela é genuína, ela é autêntica, ela é verdadeira. Irmãos, só ela permite que agora, neste momento, mesmo lá na Ucrânia, irmãos nossos, no meio da guerra, estejam reunidos a louvar a Deus. E são muitos. Aqueles que estão a ouvir as bombas, os canhões, os antiaéreos, mas eles estão lá, reunidos, sempre estiveram e vão continuar em nome de Jesus, adorando a Jesus, louvando a Jesus, porque Jesus é o nosso príncipe da paz. Aleluia! Não há outro como Ele. Ele é o nosso príncipe da paz. Depois nós temos os estoicos, que diziam que na morte tanto deuses como homens seriam absorvidos numa divindade. Admitiam também uma espécie de purgatório e diziam: se um homem está satisfeito consigo mesmo, isso é o suficiente. Há tanta gente que lhe falta tanto. O homem, por natureza, necessita de ter um encontro com Deus. O homem sem Deus está vazio. O homem por si mesmo não alcança a felicidade nem a paz. O homem por si mesmo nem tem paz consigo mesmo, nem tem paz com os outros. E aquilo que nós estamos a verificar na nossa sociedade cada dia mais é isto. Por isso Jesus disse: não se turbe, não tenha medo do vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, em Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. O homem sozinho não chega a nenhum lado. Mas o homem, quando se encontra com Deus, encontra-se com a porta. Por isso Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que por mim entrar, salvar-se-á. E antes da porta ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, senão através da pessoa de Jesus. Não é através das religiões, não é através das filosofias, não é através do entendimento pessoal de cada ser humano, mas é através do único e verdadeiro caminho para Deus, e esse chama-se Jesus. Já cantámos nesta manhã: na tua luz eu vejo a luz. Ele é a luz que ilumina a nossa alma. Ele é a luz que ilumina o nosso coração. Ele é a luz que permite que nós andemos na luz. De outra maneira, o ser humano andará em trevas. E quão densas são essas trevas. Mas Deus é luz e veio para dissipar as trevas. E veio para clarificar a nossa visão espiritual, para que possamos encontrar o único e verdadeiro caminho para Deus, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Agradeça a Jesus por Ele ser o seu e o meu caminho, por Ele ser o nosso caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.
Possivelmente Paulo e os outros apóstolos confrontaram-se com estas filosofias em muitas cidades onde pregaram o Evangelho. E, meus irmãos, tenhamos muito cuidado, porque no mundo de hoje também existem muitas filosofias muito parecidas com essas dos gregos. Por isso a Bíblia diz na carta aos Hebreus 13:9: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Infelizmente, há crentes que, em vez de se agarrarem à palavra de Deus, deixam-se enganar por filosofias humanas. Depois também, aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo podia dizer: cuidado, cuidado. É interessante como começa este versículo: cuidado. Irmãos, quando a mim alguém me diz cuidado, significa põe atenção. Quando nós dizemos aos nossos filhos ou a um amigo: cuidado, cuidado aí, estamos a dizer: vai haver, há perigo, cuidado. E Paulo utiliza muitas vezes esta expressão: cuidado, cuidado. Que ninguém vos venha a enredar. Isto faz-me lembrar a teia de aranha. A teia de aranha começa a criar à volta. A mosca ao princípio não entende, os voadores não entendem, mas a aranha começa a fazer. Quando a mosca, agora usamos a mosca, podíamos ser outro, ou mosquito, quando se dá conta está presa. E a Bíblia está a dizer: tem cuidado, enredar com filosofias vãs, subtilezas, ou seja, coisas que só têm a intenção de nos apanhar, de nos enganar, de nos enredar, para depois fazer o que querem connosco. E há aí tanta gente que usa estas filosofias vãs, que não servem para nada, irmãos. Olha, irmãos, eu fico tão... Eu posso usar a expressão, eu fico chateado como há crentes que se deixam enredar por coisas que não prestam para nada. E aquilo que é essencial, aquilo que é firme, aquilo que é bom, parece que as pessoas não lhe dão o valor. E às vezes com histórias, como nós dizemos a expressão aqui em Portugal, histórias da carochinha. Mas a Bíblia não é uma história da carochinha. A Bíblia é a história de Deus, a verdade de Deus. Mas há pessoas, irmãos, que se deixam enredar por qualquer coisa. Aparece se calhar alguém de fora e diz assim: eu hoje tive uma revelação, vamos todos andar de cabeça para baixo e pernas para cima. E uns dizem: aleluia, revelação. Mas é que se Deus quisesse que tu andasses de cabeça para baixo, não tinha dado 2 pés. Está a perceber? É muito mais fácil andar com os 2 pés no chão do que cabeça para o chão. Mas há gente que até acha isso interessante. Ei pá, é fantástico agora andar com a cabeça para baixo e os 2 pés para cima. Mas Deus não te fez para tu andares com os pés para cima e a cabeça para baixo. Nós tendo 2 pés às vezes caímos, imagine-se. Com a cabeça cais mais depressa. Porque a cabeça não foi feita para andar no chão, foi feita para andar em cima. Está a ver? E depois aparece outro que diz: não, para ir à casa do Senhor tens que deixar os sapatos lá fora, porque entras num lugar que é purificado. E depois há também alguns líderes que põem os diáconos desde lá de baixo e põem-se em cima dos diáconos, porque os pés deles são tão santos que já não podem pisar. E há pessoas do povo que vão atrás destas coisas, quando deviam dizer: olha, vá você a pé que tem perninhas para andar. Oh, irmãos, desculpem dizer-vos, mas muitas vezes o povo tem culpa porque não vai à Bíblia. Deixa-se enganar por qualquer coisa. E depois: fui enganado. Foste enganado porque não leste a Bíblia bem. Lê a Bíblia bem. O verdadeiro homem e mulher de Deus não escraviza ninguém. Não coloca os outros abaixo dos pés, porque nós estamos todos ao mesmo nível. Eu só estou aqui mais alto para vos ver. Este lugar aqui não é mais importante que aí. É por isso que eu não gosto muito de chamar isto aqui o altar. Isto nem um altar, desculpem. Quando eu adoro a Deus, eu estou a fazer da minha vida um altar para Deus. Mas isto não é altar. Não está escrito em nenhum lugar que isto é altar. Isto é tão santo como aí, como acolá, como acolá. E eu não sou mais importante que vocês, porque nós somos todos irmãos uns dos outros.
tenho funções diferentes, tenho, mas eu não sou mais importante, nem tenho mais direitos com Deus do que vocês. Amém? Agora, os líderes totalitários, que têm a mania que são pseudodeuses, até gostam disso, gostam do culto à personalidade. Eu sou boa gente, eu sou o melhor. Isso é mentira. Todos nós precisamos da graça e do amor de Deus a cada dia, irmãos. Precisamos todos uns dos outros, amém? Por isso oramos uns pelos outros. E sobretudo queremos que a verdade de Deus seja pregada, ensinada, amada a cada dia, está bem? E já agora vou ler também Efésios 2:2, diz: filhos da desobediência, entre os quais também nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso era antes de conhecermos a Deus. Mas agora em Deus somos livres, amém? Então, nós temos que ter cuidado, porque hoje há aí muita gente que diz: Deus é tão bom, que não condena ninguém. É uma meia verdade, mas é uma mentira. Porque é verdade que Deus não condena ninguém, sabiam? Não, tu é que te condenas a ti mesmo, quando não aceitas Deus, quando não queres saber de Deus. Porque Deus diz: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Não queres, tu é que te condenas. Mas não pensem, há aquela ideia: isto no final de contas vamos todos para o céu. Não é o que a minha Bíblia diz. A minha Bíblia, eu gostava que vocês dissessem a minha também, se é que diz, a minha Bíblia, amém, diz que o homem pode ir para o inferno. Pastor, você ainda fala de inferno? Mas é que o inferno não foi criado para nós. Foi criado para os demónios, para o diabo. Mas há muitos que gostam tanto do diabo que vão parar ao inferno. Esse é o problema do homem. Não queres Deus, é porque tu queres o diabo. Queres o diabo, vais para o inferno. Mas é culpa tua. Tu é que escolhes ir para o inferno, porque Deus já escolheu que tu vás para o céu. Mas se tu não quiseres, Deus não te vai obrigar, nem a ti nem a mim. Entende o que eu estou a dizer? Porque há aqui uma ideia de que Deus diz assim: tu, céu, tu, inferno. Mentira, o homem decide. Jesus deu a salvação, Jesus deu a paz, Jesus é o caminho. Então tu só tens que ir pelo caminho para chegar ao céu. Se não queres o caminho, tu próprio estás a querer o inferno. És tu que escolhes. Porque Deus escolheu para ti algo muito bom. Deus escolheu para nós o melhor. Mas se tu não queres, então não penses que um dia vais dizer: Deus, eu não sabia. Deus, Não. Deus providenciou o seu Filho, que morreu na cruz por ti e por mim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então só Ele é a salvação. Outros dizem: eu sou muito bonzinho, eu não faço mal a ninguém. Mas quando tu lhe pisas o dedo pequenino, a ver se ele não faz mal. Aqueles que dizem a mania: eu não faço mal a ninguém, experimenta assim, só muito ligeiramente, pisa-lhe assim o dedinho pequenino, e tu vais ver alguns até a ira salta para fora. O que é que fizeste? Mas são muito bonzinhos. Mas sabe, se fôssemos bons, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário. Se fôssemos bons, Deus não tinha dado o seu Filho. É porque as coisas da salvação não têm a ver com o bom do homem. Porque sabe uma coisa? A Bíblia diz, a minha Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Deus não mente. Deus não mente. E claro, alguns dizem: pastor, mas eu nunca roubei. Muito bem. Eu nunca matei. Muito bem. Mas se calhar já mentiste. Ou se calhar ali no trabalho viste uma coisa que pensavas que era repetida e trouxestes. As pessoas têm muito essa mania: não, pastor, eu não matei, eu não roubei, já chega. E quando estás a olhar para a mulher que não é a tua mulher, ou para o homem que não é o teu homem, o que é que diz a Bíblia? Já pecastes. Agora também a Bíblia diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não
pequeis. Mas se algum de vós pecar, advogado tendes para com o Pai, para com Deus, quem? Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos vossos pecados. E é verdade que eu posso ir a Deus e Ele perdoa os meus pecados e perdoa os teus pecados. Porque não somos perfeitos, nenhum de nós. O grande problema é que há pessoas que pensam que são perfeitas. E se fosse verdade isso, Deus não tinha enviado o seu Filho para morrer pela humanidade. Não havia outra alternativa, não havia outra saída, não havia outra solução. A única solução era o justo morrer pelos injustos, o santo pelos pecadores. E Jesus só aceitou o sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, para remir, para nos comprar, para que nós não fôssemos para o inferno e tivéssemos a possibilidade de ser salvos. Pela graça sois salvos. Por meio da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que grande oportunidade, que fantástica oportunidade. Então eles diziam: qual é a nova doutrina? É essa que falas? Versículo 19. Qual é essa doutrina? Porque eles gostavam muito de conhecer coisas novas. Mas sabe, Paulo não era um filósofo. É verdade que Paulo vai utilizar algo que é muito discutido na teologia, que é precisamente o versículo em que diz que Deus não é servido por mãos de homens, não é? E de uma só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. E então o versículo mais chave é: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Paulo não citou estes poetas com o propósito de apoiá-los, mas sim como uma estratégia no sentido de defender e divulgar o Evangelho. Para fazer isso, teria que conhecer os seus ensinos. Se Paulo pôde fazê-lo, nós também podemos, desde que saibamos colocar as citações no contexto apropriado. Ou seja, expondo o erro e construindo uma ponte para que possamos apresentar a verdade de Deus às pessoas que estão à nossa volta. É verdade que ele aqui vai citar um poeta chamado Menandro. Não vale a pena para nós, é somente para saber. E alguns podem dizer: então, mas como é que ele citou este poeta? Porque aquelas pessoas não acreditavam num só Deus. E eles tinham que ter alguma coisa que movesse a sua consciência, o seu pensamento, para entenderem aquilo que Paulo estava a pregar, aquilo que Paulo estava a dizer. Podemos dizer que era uma estratégia, mas uma estratégia importante para que o homem fosse abanado no seu interior e reconhecesse que, afinal de contas, há um Deus a quem todos nós temos que prestar contas. Há um Deus que é sobre todos os deuses. Há um Deus que preparou um plano fantástico para o homem. Há um Deus, esse sim, é o único, incomparável, e é esse que nós devemos adorar. E Paulo, durante a sua viagem a Atenas, descobriu um lugar que dizia: ao Deus desconhecido. Imaginem a superstição daquele povo, que tinham um Deus para cada situação, mas também diziam: bem, se não agradamos a nenhum deles, ainda temos que ter um altar que diga ao Deus desconhecido, para não ficar chateado connosco. Ou seja, eles punham a hipótese que no meio dos deuses todos que eles tinham, ainda haveria um que eles não conheciam. E era verdade. É por isso que Deus se dá a conhecer a eles, e Paulo vai ser o mensageiro que vai falar do único Deus, Criador dos céus e da terra, providenciador de uma salvação maravilhosa para a humanidade. E aqui Paulo abre o entendimento e muita gente vem-se a converter em Atenas por causa de um pedestal onde, afinal de contas, não havia nenhuma divindade. Porque Deus não pode ser representado através de nenhuma estátua. Porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É por isso que nós não temos imagens aqui. É por isso, para nós, os símbolos não são importantes. O importante é que Deus está aqui em Espírito e em verdade. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca nesta manhã Jesus Cristo. Invoca nesta manhã Jesus Cristo. O Jesus suficiente para te salvar. Porque em nenhum outro há salvação.
porque debaixo da terra não foi dado outro nome a ninguém para poder salvar, é apenas o único Salvador, é Jesus Cristo, aleluia. E nós declaramos e proclamamos o nome de Jesus sobre todo o nome, aleluia. E agradecemos ao Espírito Santo, que é aquele que fala ao coração, é aquele que convence o homem da justiça e do juízo, do pecado, e vai fazer com que o homem sinta que verdadeiramente necessita de um Salvador, e que o Salvador é Jesus Cristo, aleluia. Então eu agradeço ao Espírito Santo nesta manhã, que é aquele que está também aqui para convencer, amém, o homem do pecado. Então, o Espírito Santo não é a força ativa de Deus, como alguns dizem. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que fala. É uma pessoa que pode ficar triste. É uma pessoa que pode ficar alegre. É uma pessoa que nos faz recordar e lembrar a palavra de Deus. Amém? Obrigado, Espírito Santo, pela obra tremenda que Ele faz no meio da igreja do Senhor. Aleluia. Vamos orar.